a talentos, a voz das mulheres na arte. Este documentário é um convite para adentrar um território pulsante de criação, onde vozes femininas, por tanto tempo não ouvidas, ganham luz, corpo e espaço. É uma celebração da potência criativa das mulheres, que mesmo diante das sombras, encontraram na arte uma forma de existir, resistir e transformar. Aqui, cada tela pintada, cada nota entoada, cada gesto dançado carrega uma história única, marcada por coragem, sensibilidade e conquista. Não estamos diante de uma simples narrativa, mas de um espetáculo de expressões femininas que desafiam o tempo, o silêncio e as estruturas. Enquanto a voz conduz, as imagens nos levam por estúdios, palcos e ateliês. Espaços de criação onde mulheres vivem suas verdades com intensidade e entrega. Vemos artistas imersas em seus processos, cantoras e dançarinas que transformam emoção em forma, corpo em linguagem. Seus olhares revelam paixão, memória e o desejo de existir plenamente por meio da arte. A cortina se abre e, com ela, se revela uma jornada profunda e sensível pelo universo da expressão artística das mulheres. Este documentário não é apenas um registro, é um ato de presença, é uma afirmação vibrante da diversidade, da força e da beleza que habitam as vozes femininas na arte. Essas mulheres não apenas interpretam, elas encarnam lutas, paixões e a ancestral força da resiliência. Em suas trajetórias, vemos os desafios enfrentados não só como artistas, mas como mulheres que ousam ocupar com dignidade e talento os espaços que lhes foram negados. E é nos closes intensos, nos olhos que falam sem palavras, que reconhecemos a profundidade dessas presenças. Atrizes, bailarinas, musicistas, criadoras, desbravadoras de narrativas, porta-vozes da alma feminina. Seu poder vai além do palco. Ele ecoa, vivo na consciência coletiva. Eu sou a Alina Paulino, sou filha de Jane Paulino e Antônio Carlos. Eu nasci na arte, sou filha de artista. Minha mãe é proprietária do Expressar, bailarina, coreógrafa, e eu nasci aqui dentro. Nasci mais precisamente no dia do festival, então acho que eu já nasci no palco mesmo. E estar aqui, ser hoje bailarina profissional, sou coreógrafa também, fisioterapeuta pelo FMG e atuo como professora e coreógrafa aqui dentro do Expressar. E a arte teve na minha infância desde sempre. Meu pai fala que eu fui uma criança muito tranquila, que não dava birra, chorava pra nada, só pra sair de Expressar. Eu não queria sair daqui. Minha casa sempre foi aqui dentro, eu sempre me senti muito à vontade dentro da sala de aula, nos palcos. Comecei a dançar muito pequenininha, com 3 anos. Assim que pôde, eu já comecei a dançar e não parei mais. Tive algumas pequenas interrupções, mas não parei. Já tentei seguir outros caminhos, mas a dança ela realmente sempre me puxa. E acho que nesses caminhos que foi que eu me reconheci realmente artista. Então eu falo que acima de bailarina, coreógrafa, professora, eu sou artista mesmo, assim. E minha família sempre foi a minha maior inspiração dentro da arte. Minha mãe, minhas tias dançam, né? São professoras também, são bailarinas. A Manuela, a Betânia. E elas sempre foram as minhas maiores inspirações, assim. Sempre estiveram ali e eu sempre olhei com aquele olhar de um dia quero ser assim, um dia quero chegar lá. E com a minha mãe também não foi diferente. Ela é e sempre foi a minha maior incentivadora, assim, dentro da arte. De ter orgulho de falar que eu sou artista, que eu sou bailarina.
Eu sempre estive aqui, mas eu não pensava na dança a princípio como uma profissão, assim, por incrível que pareça. E quando eu tava ali caminhando para os meus 15, 16 anos, a Itivanete, que é uma professora de jazz aqui da escola, chamou a atenção da minha mãe e falou: eu acho que tá na hora de dar uma turminha pra Alina. Porque eu sempre fui uma bailarina com dificuldades físicas muito grandes. Eu sempre tive uma dificuldade de conseguir fazer as coisas. E aí eu comecei a dar o meu jeito, a aprender formas de melhorar tecnicamente. E aí eu fui ensinando essa forma para outras meninas também. Então eu comecei a ajudar as meninas menores, comecei a ajudar as minhas próprias colegas. E aí ela teve esse olhar mesmo, que eu sou muito grata, de eu acho que tá na hora da Alina se profissionalizar e ter uma turma. Minha mãe, a princípio, foi um pouco contra, ela tinha muito medo de eu largar o estudo, de eu parar, né, de pensar na escola e começar a pensar mais na dança, mas não teve jeito, não teve como fugir. Então, se eu pudesse falar assim, pessoas que realmente me impulsionaram nesse início foram as próprias professoras daqui do Expressar, a Itivanete, a minha mãe, a minha tia Manuela, que realmente me deram essa base e acreditaram de, olha, você pode ir. Então, com 16 anos, eu comecei a dar aula. Esse ano, inclusive, fizeram 10 anos que eu tô dentro da sala de aula. E foi uma coisa muito mágica, assim, que a partir do momento que eu entrei na sala de aula, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, assim. É isso que eu gosto. Eu amo estar no palco, eu amo ser bailarina, mas a sala de aula, ser professora, ser coreógrafa, me encantou, assim, desde o primeiro dia. E aí, com isso, eu comecei a buscar mais, comecei a me aprimorar mais. E eu tenho um grande ídolo que eu tive o presente de nascer na mesma casa que eu, que é o Alan Keller, que hoje tá aí ganhando o mundo e que foi uma pessoa que desde o início me incentivou muito a coreografar e a não deixar a bailarina de lado. Então ele sempre me traz esse olhar, olha, dança, mostra o seu lado artístico, mostra a artista que você é. E ele foi a primeira pessoa também que olhou e falou, olha, você é coreógrafa, tenta entrar nesse ramo, leva seus trabalhos para fora, vai para esse lugar. E ele foi realmente abrindo essas portas. Então, ele e a minha mãe me ensinaram muito desde o início em como dar aula, como coreografar, como ocupar esses lugares e principalmente como ser artista no sentido do dever de ser artista, que eu acredito que nós, como artistas, nós temos o dever de mostrar para as pessoas o que precisa ser falado, dizer o que precisa ser dito. Eu acho que o Alan ele tem isso muito forte, de trazer essas causas dentro das coreografias dele, e eu acho que eu peguei isso, assim. Para mim, o ser artista é uma inquietude, é um peito muito latente. Eu acho que a gente precisa usar essa inquietude para mostrar mesmo as pautas que precisam ser ditas, as vozes que precisam ser faladas, o que precisa, né, ser mostrado. E aí eu fui seguindo esse caminho e no meu caminho eu encontrei anjos da guarda, assim, que eram ídolos, se tornaram amigos, se tornaram irmãos, pais. Então, todos os meus professores, todos os meus colegas e todas as pessoas que eu cruzei o meu caminho me trouxeram até aqui mesmo, assim, e me incentivam diariamente. Então, depois de um tempo que eu estava aqui já dando aula, eu me mudei para BH para fazer faculdade de fisioterapia, passei na UFMG e comecei a dançar em uma escola lá. Com 6 meses que eu estava lá, me chamaram para dar aula e essas pessoas também acreditaram em mim de alguma forma. Porque quando eu saio daqui, eu não sou mais a filha da Jane ou a Alina do Expressar e o meu nome começa a sobressair. E eu dei aula lá em BH durante 4 anos e meio. E depois eu fui para São Paulo, no Grupo Raça, que é conhecida como a maior escola de jazz da América Latina. E aí eu passei numa audição lá e todas as pessoas que eu cruzei no meu caminho lá reafirmaram esse artista que eu sou e me trouxeram até aqui também. E às vezes aquelas pessoas que eu olhava no palco e admirava e tinha como grandes ídolos, eu tinha ali agora bem pertinho de mim e me incentivando e me mostrando o caminho.
Então, acho que se eu fosse citar nomes, a gente ficaria aqui. Mas todos esses professores foram essenciais para me tornar quem eu sou. Eu acho que ser mulher é um grande desafio, mas é uma grande dádiva também, assim. Apesar da dança ser um meio muito feminino, né, a gente enfrenta sim preconceitos, por incrível que pareça. Eu acho que a gente tem esse resquício, né, da sociedade como um todo, de já vir com esse preconceito, e eu acho que como artista principalmente, não só como bailarina, a gente enfrenta esses desafios de às vezes ser julgada ou ser silenciada ou ter essas questões de ter a nossa competência posta à risca, assim. Então, eu não percebia isso, mas eu comecei a perceber que o meio, principalmente dos coreógrafos, que são as pessoas que montam as coreografias, é extremamente masculino. Eu estive em Joinville, por exemplo, ano passado, e na categoria que eu estive, eu era a única coreógrafa mulher. E a única coreógrafa mulher jovem. Então, eu acho que essa coisa desse olhar de será que essa menina sabe o que ela tá fazendo? E eu cheguei a ouvir isso, assim. Eu estava lá no meio de um ensaio, e aí na hora que eu saí, um coreógrafo, um homem, virou e falou assim: eu não sabia que criança sabia fazer essas coisas. E aí aquilo me deu um baque, mas eu falei, cara, eu acho que a gente tem esse dever de provar que a gente é sim capaz. E eu acho que a mulher, ela carrega muito essa força, e a dança, ela vem com essa carga, porque eu não sei se você sabe, que quando o balé surgiu, as mulheres não podiam dançar, eram só homens. Só homens podiam dançar. E isso foi mudando aos poucos. Como a nossa sociedade também foi mudando e fazendo mulheres ocuparem novos espaços. E a dança não foi diferente. Porque a gente vê hoje aí 90% bailarinas, né, mulheres, mas a gente não vê como isso aconteceu. Então eu acho que a gente ainda carrega um pouco esse peso e a gente tem o dever de mostrar que a gente deve ocupar os mesmos lugares que os homens devem sim dançar e coreografar e ganhar esse espaço, mas que nós mulheres somos tão capazes quanto. E que a gente também carrega essa sensibilidade e essa força. E eu acho que ocupar esses lugares também é muito significativo. Não só na dança, mas como empreendedora, como artista, de falar, olha, nós mulheres devemos e podemos ocupar todos os espaços que a gente achar que nós devemos, assim. Sou a Piera Rodrigues, sou formada em Direito, sou advogada, não estou atuando porque fui para a área artística, então passei pelo direito, pelo teatro, pela dança e pela capoeira, que é o meu berço, na verdade. Sou mineira, de Sete Lagoas, nascida e criada aqui, filha da Rita e do Sérgio. Minha família não tem origem artística, meu pai é advogado, minha mãe ela é desenhista. Então assim, se for olhar um pouquinho da raiz, o que eu mais me aproximei foi da origem da minha mãe, por causa dos desenhos. Meu pai é muito ligado à poesia, então o meu desejo de escrita parte pelo meu pai.
Eu comecei na capoeira muito cedo, com 11 anos de idade. Na capoeira, eu assisti a uma apresentação em que tinha um jogo de Angola. E o jogo de Angola, para quem não conhece, tem o jogo de navalha, em que os dois jogadores eles encenavam uma luta com navalha que não existia, então era um teatro. Foi a primeira vez que eu me encantei para o teatro e fui buscar as artes cênicas. Então, desde a minha infância, eu sempre estudei em escola pública, então nas escolas públicas eu sempre encenava algo em questão de apresentação, muito ligada à literatura, já fazia algumas apresentações de capoeira em escola, então eu fui criando a minha paixão pelo teatro na escola e só depois que eu me ingressei no Direito, no meu 3º ano de faculdade, que eu fiz um curso de artes cênicas profissional, que foi com a Precária, Escola Livre de Artes aqui na cidade. Daí eu me formei em Direito, me formei em Teatro, advoguei por 2 anos, saí do meio jurídico e fiquei 10 anos na área artística, atuando na Precária, sendo professora de Corpo e Interpretação pela Escola Livre de Artes, pelo projeto Arte Concreta. E atualmente a estrada é essa, mas tudo partiu desde a capoeira. Então, minha história com a arte foi muito solo. Em questão, assim, tudo que eu fiz foi muito sozinha na questão financeira. Assim, um apoio familiar de leva para curso, faz isso, não, realmente nunca tive. Eu sempre fui muito curiosa com as linguagens, então, como eu havia dito, desde a minha experiência com a capoeira muito cedo, depois do teatro eu fui enveredando na dança, na performance. A escrita sempre percorreu a minha vida, desde criança eu escrevo muito, até mesmo pelas coisas que eu não conseguia falar, então eu escrevia tudo isso. Então a minha história na área artística passeia muito por essas linguagens, do corpo, capoeira, na dança, no teatro e na poesia. Então eu fui fazendo tudo muito por uma leva. Vai indo, faz uma oficina aqui, outra oficina ali. Profissionalmente, eu vivi 10, 12 anos da minha vida assim, tanto que foi uma opção sair da área jurídica para poder ingressar, trabalhar com isso. Muito difícil. Para quem é artista sabe das dificuldades de se aprovar projeto de lei de incentivo, a labuta que é. E, infelizmente, no final de novembro de 2020, eu tive um acidente muito sério na capoeira, em que eu perdi o movimento do braço esquerdo, e isso me deu um gatilho no sentido de eu preciso de estabilidade financeira, de como lidar com isso. Foi quando eu decidi dar uma pausa na carreira artística e voltar para o meio jurídico, mas agora através do concurso público. Então, assim, essa questão de se fazer dinheiro, de se viver da arte, não é um caminho fácil, principalmente para pessoas como eu, que partiram de famílias que não são artísticas, que não vivem disso, inclusive tem outra história profissional. Mamãe está chorando? Papai ao lado, nervosíssimo? Mas o que foi que aconteceu, ora essa? Papai acabou tendo que raiar. Mas você está fazendo um carnaval? Um autêntico carnaval? Que diabo! Mas é minha filha, uma moça com os modos tão bonitos. E então, doutor? Caso sério! Caso sério! Na minha formação, principalmente de teatro, eu tenho muito forte tudo que eu construí juntamente com a Precária, com a Escola Livre. Então, 2 projetos que eram um carro forte assim, da Precária, que era a temporada de teatro de Sete Lagoas e a Escola Livre de Artes juntamente com a Arte Concreta. Esses foram projetos que agregaram muito na minha vida artística como professora, como atriz. Um espetáculo assim, que eu destaco, que eu tenho uma lembrança muito forte, foi de uma das temporadas, salvo engano, 2017, em que a Denise Fraga abriu o espetáculo aqui com a Visita da Velha Senhora, e eu tenho uma lembrança muito forte assim, da arena do Casarão abarrotada de gente nesse dia. Eu sei que a gente conseguiu colocar para dentro quase 1000 pessoas,
outras 800 voltaram para casa. Então, assim, o carinho da Denise Fraga com a gente, principalmente falando assim, nossa, o que vocês fizeram aqui em Sete Lagoas é precioso, porque era uma terça-feira, meio de semana, e o teatro estava cheio. Outros espetáculos, o penúltimo espetáculo que eu fiz, que é o Amor, que inaugurou, inclusive, a sede hoje da Precária, que é o Centro Cultural Teatro Precária, me marcou muito, porque foi um espaço muito labutado por nós, os atores e os alunos e algumas pessoas da vizinhança que colocaram a mão na massa para botar aquele galpão de pé. Então, assim, me marcou muito a estreia desse espetáculo. E, por fim, um que eu destaco seria a montagem da Bia Lessa, do Grande Sertão Veredas. Toda pela construção que ela faz da obra do Guimarães Rosa, dos atores, são praticamente, acho que uns 15 atores em cena, e tudo construído também no corpo. Então, tudo que liga corpo e teatro me perpassa muito. São esses, assim, que eu destacaria. Sônia. O único nome de mulher que eu guardei. Todas as outras desapareceram da minha vida. Sônia. O nome que eu acho bonito. Quase branco. Hoje está muito melhor, assim, no sentido de ver o número de mulheres em cena, não só no teatro, na música, na poesia. Tem uma mulherada fazendo um trabalho muito legal, mas assim, a gente não pode tapar os olhos e falar que a gente ainda está em pé de igualdade, porque está muito longe de estar em pé de igualdade. Era para ter muito mais mulheres no palco, na escrita. Hoje a gente vê grandes premiações, inclusive, ainda majoritariamente o público masculino conquistando. Então, quando a gente abre principalmente projetos culturais com cota, super importante, tanto cota para negro quanto cota para PCD, eu não vi isso acontecer ainda porque eu estou um pouco afastada dos editais de cultura, mas acho super plausível e necessário cota especificamente para mulheres. Hoje eu vejo muito isso sendo feito em concurso público, inclusive cotas específicas hoje para mulheres. Eu acho super interessante porque a gente vê historicamente todos os ambientes, não só o artístico, sendo majoritariamente ocupados pelo gênero masculino. No teatro e na dança especificamente não. Talvez na capoeira. Eu comecei muito novinha, lá nos anos de 2000, então eu me recordo principalmente assim, entre os meus 11 anos até os meus 16 anos, pelo menos em Sete Lagoas, não se via muitas mulheres na capoeira. Hoje isso já mudou, tem uma mulherada muito bacana fazendo um trabalho, principalmente Grupo Aruandê, destacar isso aqui, é um coletivo de mulheres na capoeira. Então assim, que eu tenha vivenciado ou observado, realmente, por minha parte, foi na capoeira, no sentido assim, de que quando eu comecei, até os meus 15, 16 anos, eu chegava em rodas que 99% eram só homens. E às vezes que eu trombava com algum grupinho de mulheres, por eu ser muito branquinha, delicadinha, o pessoal, eu já peguei algumas meninas e até mesmo homens brincando assim, ela é toda delicadinha, mas será que joga? Então assim, eu acho que por questão de preconceito, alguma coisa que eu tenha vivenciado dentro da área artística, talvez eu destacaria a capoeira, que eu tenha vivido, não que outras mulheres não tenham vivido isso em outras áreas artísticas, tal como teatro, dança. Força motriz para dar voz para nós, mulheres, não somente as mulheres, a qualquer outro grupo de vulnerabilidade, como forma de levar educação, conhecimento, os temas que assolam a nossa humanidade hoje, principalmente quanto à violência doméstica, violência sexual, falando assim bem no campo feminino mesmo. Um destaque que inclusive que eu trago quanto a essa questão do poder de expressividade da arte, a atriz Débora Falabella está com um espetáculo que é a prima de uma advogada que sofre violência sexual, é abusada. Então, quando a gente tem uma
uma mulher trazendo isso em cena, seja no teatro, seja na dança, seja na música ou qualquer outra expressão artística, quando a gente traz uma demanda social para o palco, eu acho que é a maior força de se levar conhecimento para a população, para quem está assistindo, de que abram os olhos, olha o que está acontecendo, isso precisa ser discutido, isso precisa ser transformado. Então eu acredito muito no poder transformador que a arte traz, não só para quem faz, mas para quem consome também. Nossa, eu falaria desista. Não vai explicar. Mas quem me ensinou isso foi a Fernanda Montenegro. Ela fala sobre isso. Com essa mesma pergunta, inclusive, mais ou menos nessas palavras. Ela diz assim, desista. Vai fazer qualquer outra coisa na vida. E aí, no momento em que você estiver fazendo qualquer outra coisa, se você sentir falta do palco, do tablado, da plateia, no sentido de sentir fome, sentir falta de tesão pela vida, estiver doendo, aí você volta. Porque aí era para realmente você estar. E eu acho isso muito verdadeiro. Porque, até mesmo ligado à questão de vocação, quando você faz algo, trabalha com alguém que você é vocacionado, eu acho que metade do seu caminho tá feito na vida, sabe? Mas se você tá dentro de algo que você não é vocacionado para aquilo, você faz pelo dinheiro, pela estabilidade, enfim, metade do seu sentir tá meio que desconectado e isso dói. Então assim, o que eu diria? O desista é uma brincadeira, viu, gente? O que eu diria? Faça tudo com muita consciência das dificuldades, não é um caminho fácil. Principalmente se você começar sozinho, se você não tiver uma rede de amparo, seja ela familiar ou profissional, ou até mesmo financeira, é importante a gente falar sobre isso. Faça tudo com muito amor, muita dedicação e estudo e tome cuidado com as expectativas. No sentido de a gente vê assim, quem não é do meio artístico, quem é também, mas quem não é, no sentido de achar que é um mundo cheio de plumas, paetês, que tudo é fácil, você vai ter glamour, você vai ter fama. Pode ter sim, sabe? Mas eu acho que para quem está começando, esse tripézinho de dedicação, estudo e cuidado com as expectativas, nesse sentido de não é um mar de flores, eu acho que é super importante e válido. Meu nome é Vilmara Aparecida de Souza, eu sou natural de Sete Lagoas, eu sou nascida no dia 31/12/81. Eu sou filha de Wilco Auxiliadora, de Paula Souza e Mauro Cândido de Souza, que são naturais daqui de Sete Lagoas, mas tenho remanescentes meus parentes de Cachoeira, da região do pessoal quilombola do Nicolau Teixeira, lá de Cachoeira da Prata. Eu nasci aqui em Sete Lagoas, mas não morei aqui toda a minha vida. Vim para cá já com 16, 17 anos, por causa do trabalho do meu pai, nosso caso rodando o país todo, então conheço vários estados graças ao trabalho do meu pai, até voltar e fixar a residência aqui. Hoje eu moro aqui, tenho uma filha de 17 anos, que é a Sabrina, e não sou casada, tenho meu namorado, o Vitor. Para de admirar, percutindo, paro de pensar, seguindo seus passos aonde quer levar. Mas quando você passa eu sinto seu cheiro, aguça meu faro e dispara em sua caça, o tempo inteiro a te admirar, percutindo, paro de pensar, seguindo seus passos aonde quer. Canta comigo, vambora, vai! E me abraça, me beija, me chama de meu amor, me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o teu calor. A música entrou na minha vida já pequena, né? Meu avô era amigo da Clara Nunes, aqui de Caetanópolis, e ele sempre me cantava músicas dela ou músicas regionais, músicas que ele gostava, e eu comecei a cantar junto com ele, mas ainda não sabia o que queria isso para mim. Já na adolescência, na escola técnica, onde eu formei em Química, o pessoal da turma sempre tinha bandinha, sempre tinha... E eu cantava durante os intervalos. E uma amiga minha, que hoje é Ana Paula é psicóloga hoje,
ela falou assim, eu acho que você tem o dom para cantar, mas eu ainda não acreditava nisso. Aí teve um show aqui na exposição, eu não lembro o ano. O primeiro foi de Carla Vise, Um Cheiro de Amor, e o segundo foi Daniela Mercury. E eu gostava de chegar cedo para ver. Eu gosto muito da produção, da montagem, eu gosto do antes, o durante, que é o show, e o depois. E quando eu vi elas cantando, eu não sei o que eu senti, mas eu senti uma coisa dentro de mim muito gostosa. E eu olhava para elas e falava assim, eu quero isso para mim. Ali despertou. Voltando para a aula, a Ana Paula me falou que tinha testes para alguns grupos daqui, eu fiz os testes e eu comecei a cantar profissionalmente. Daqui de Sete Lagoas participei de algumas bandas, depois fui para Belo Horizonte, onde eu fiquei a maioria do tempo da minha carreira, cantando as bandas bailes. Depois de lá, voltei aqui para Sete Lagoas para trabalhar em cima da minha carreira, do meu nome com a minha banda, fazendo o que eu gosto de fazer, que eu amo, que é cantar. Tem dois eventos que eu gosto, que, tipo assim, sempre quando me remete às lembranças, eu gosto. Que o primeiro foi o grande que eu participei, que foi o Carnacete aqui de Sete Lagoas. Que eu subi num primeiro trio elétrico grande, com bandas grandes no dia. Eu lembro que eu cantei no mesmo dia que Terra Samba, e depois no mesmo dia que Babado Novo. E aí, o estando ali, pra mim, foi muita descoberta. Eu lembro que meus amigos brincavam, quando chegar lá vai ter uma Kombi pra você cantar. E não, quando cheguei lá tinha um trio elétrico gigante. Aí foi a realização do meu primeiro sonho. E a segunda vez que me marcou muito foi em BH, com os Baianas Ousadas, que nós tocamos lá para mais de 500 mil de pessoas lá. São uns eventos assim, grandes, assim. Mas cada vez que eu canto, eu gosto de falar isso. Eu tenho muito amor pelo que eu faço. Pode ser para 15 pessoas, pode ser um almoço. Eu sempre tô ali naquela vontade de fazer o que eu gosto, sabe? Isso ali não é porque tem milhares de pessoas que eu me dou mais, não. Para mim, aquele momento ali, posso estar cantando aqui com 5 pessoas ou para 500 mil de pessoas, a minha entrega, o meu amor é sempre o mesmo. Vou sempre fazer com o mesmo caminho. Você se realiza? Eu me realizo. Eu costumo falar com os meus amigos que o momento que eu sou mais feliz na minha vida é a hora que eu tô cantando. Tanto que os meninos falam assim, gente, viu, Mar, quando ela tá cantando, a gente usa o fone, não sei o quê. Então, que eles me chamam, que eles falam, parece que eu tô em outro mundo, que eu tô ali com o povo, eu tô ali nesse momento. E eu fico muito feliz. Eu amo demais cantar. Sim, já aconteceu várias vezes, e com outras artistas que eu conheço aqui também. Sempre nós temos que provar dobrado que somos capazes, entendeu? E sempre tem esse paradinho. Você pode olhar, não precisa ir longe, os eventos aqui de Sete Lagoas. Pode ser do barzinho da esquina ou de alguma coisa que tiver numa casa noturna aqui. Sempre a maioria é homem, sempre são os homens, sempre, sabe? Quando tem uma ou duas, você pode perguntar, elas tiveram que provar dobrado, ou estão ali para não receber, que acontece muito isso, entendeu? No meu caso, eu já senti na pele duas coisas, por ser mulher e por ser negra. Eu já cantei em eventos grandes e eu sou uma pessoa muito simples. Eu não sou essa, por exemplo. Lógico que você vai arrumado, mas geralmente, às vezes, você chega cedo no evento. É um fato que aconteceu comigo, por ser negra e ser mulher. Sempre você tem que estar provando. Alguns eventos onde eu chego, às vezes eu não chego arrumada, a gente arruma no camarim do evento. Então, às vezes, as pessoas não te reconhecem. Quando eu começo a cantar, a valorização, o tratamento muda. Quer dizer, eu tive que provar que eu sou boa, que eu sou a cantora, para as coisas acontecer. E já aconteceu também num clube reconhecido em Belo Horizonte. Eu estava no staff da banda, nós estávamos no camarim. Era um evento que tinham 2 artistas nacionais, então muito movimentado, não sei o quê. E o produtor da festa, nós éramos 5 mulheres na banda. Eu era a cantora principal, mas eu era a negra. Ele abriu, ele não perguntou, e ele me chamou. E aí eu fui. Aí a hora que eu cheguei, ele falou assim, você podia arrumar pra mim aqui, limpar aqui? Aí eu falei assim, eu acho que você tá enganada. Ele falou assim, não, você que é responsável pela limpeza? Eu falei assim, não, eu sou a cantora da banda.
justamente porque eu estava ali no momento esperando, maquiador, esperando, mas ele não perguntou. Então essas coisas acontecem demais. E a realidade é essa, isso acontece, todo mundo sabe que acontece, não adianta fingir, porque acontece sim. Então, no meu caso, que eu sou negra e mulher, mas por ser mulher também, não tem. Exposições, outras coisas. Hoje, deu uma quebrada, porque nós temos artistas femininas, renomadas, que estão puxando isso, mas nós continuamos tendo que falar que nós somos as melhores e provar que somos as melhores, você está ali nesse contexto. Olha o seu pezinho, olha o seu rocinho, olha a barriguinha, olha o seu pezinho, olha os corpinhos, balança pra cá, sacude o pneu, balança pra lá, balança pra cá. A música é uma coisa que ela tem um alcance gigantesco. Então eu acho que quando nós servimos de exemplo, por exemplo, eu sou apresentadora aqui de um programa que tem na cidade, Projeto Arte Brasil. As cantoras pequenas, as meninas que estão iniciando me conhecem. E elas vendo aquilo ali, isso é coisa que elas falam comigo. Elas veem um exemplo, elas veem aquela capacidade, eu posso, eu consigo, ela conseguiu. Então eu acho que a música com letras, com você, essa resistência, eu falo assim, não, eu vou continuar, eu vou fazer, eu sou mulher e eu consigo. Eu acho que através da música, da dança, da arte, nós conseguimos mostrar que é possível sim. Não precisa acontecer, não é fácil, né? Sempre deixando claro, não é fácil. Independente, não é fácil para nada, a luta é para todos. Mas eu acho que a gente serve de exemplo. Serve de exemplo, olha, tem aquela menina lá, e eu vi ela lá, eu conversei com ela, e ela conseguiu, eu acho que eu vou fazer também. Eu penso que esse alcance que a música tem. Eu falo com quem me pergunta, tem uma frase do Walt Disney que eu gosto, que fala, se podemos sonhar, podemos realizar. É difícil, eu já tentei, já pensei várias vezes, nós passamos pela pandemia, nós passamos por várias situações. Mas se é uma coisa que a pessoa ama, se é uma coisa que você gosta, se é uma coisa que você tem certeza que é aquilo, que é do coração, que é um dom que tem, vai atrás, não desista. De uma forma ou de outra, você vai conseguir, eu falo assim, não só ser aquilo, mas você vai conseguir ter aquilo na sua vida. Ou vai ser dando aula, ou vai ser fazendo shows, ou vai ser participando de algum projeto, mas de uma forma ou outra, se é um amor, se é uma coisa que a pessoa tem e vontade, corre atrás que consegue. Celebramos o poder das mulheres na arte, não apenas como criadoras, mas como forças que moldam o presente e projetam novos futuros. Suas vozes não se encerram aqui. Elas seguirão ecoando, inspirando e abrindo caminhos para as gerações que virão. A arte sempre foi mais do que expressão. Para muitas mulheres, ele é abrigo, é grito, é ponte entre feridas e futuros possíveis. Em cada pincelada, em cada movimento, em cada nota ou palavra, há uma história contada com coragem. Histórias que desafiam o silêncio, rompem fronteiras e reconstroem sentidos. Ao longo deste documentário, vimos que a arte feminina não é apenas sensível, ela é resistente. Ela pulsa onde há dor, floresce onde houve opressão e ressurge inteira, mesmo após tentativas de apagamento. É na criação que muitas mulheres encontram cura, e é pela criação que elas transformam o mundo ao seu redor. Essas vozes não se calam, elas se multiplicam, ecoam em palcos, muros, telas, partituras, corpos em movimento, ecoam na memória de quem ouve, de quem vê, de quem sente. A arte é e sempre será território de transformação. E quando é feita por mãos femininas, ela carrega em si a força ancestral de quem resiste e a luz visionária de quem sonha. O futuro da arte é feminino e ele começa todos os dias, agora.